Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Comitiva de produtores participa da maior feira de importação na China. Mulheres no agro, protagonismo feminino no campo impulsiona o crescimento do setor. Exportação de peixes bate recorde em 2024. E as perspectivas do agro brasileiro após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já começa esta edição de hoje destacando a produção de tomate industrial, que deve crescer em torno de 10% em 2025, uma retomada promissora para o setor. E na série do Campo à Mesa, o repórter Alan Pitts esteve numa legítima cantina italiana para saber como é feito o tradicional molho de tomate. O tomate é o ingrediente principal das macarronadas de domingo, do nhoque à bolonhesa e das boas massas. Mas para chegar já pronto, em forma de molho e polpa, até as prateleiras dos supermercados, ele passa por um longo processo de industrialização. Raimes Basílio, consultor agrícola da Associação Tomate BR, revela os desafios da produção e explica as diferenças entre o tomate in natura e aquele destinado às indústrias. Quando a gente trata especificamente do tomate industrial, o que diferencia ele do tomate de consumo in natura é a concentração de maturação. A gente tem variedades de tomate, híbridos de tomate, que têm a capacidade de colocar todos os frutos maduros numa janela de tempo. Então, o que acontece? A gente planta o tomate, a gente transplanta, na verdade, o tomate, que ele é feito por mudas, né? Ele tem duas etapas, isso daí, tanto o tomate rasteiro quanto o tomate consumo in natura. Ele é transplantado no campo. O industrial, ele, após 120 a 130 dias, ele está apto à colheita. O que é estar apto à colheita? Ele ter mais de 92, 95% dos frutos maduros. E aí a gente faz todo o processo mecanizado. Vem o maquinário, faz a colheita, deposita nos caminhões de forma a granel. Esses caminhões são direcionados para a indústria. O que diferencia ele do tomate cultivo in natura é basicamente a concentração de maturação. O crescimento da planta também é diferente. A gente tem as plantas de tomate de consumo in natura predominantemente crescendo de forma arbustiva, ela cresce verticalmente, ela é tutorada, que a gente chama, ou por meio de algum método artificial dela crescer para fora de contato com o solo. Já o tomate industrial, ele cresce em contato com o solo, ele é uma planta prostada, ele tem um hábito de crescimento, ele emite os seus galhos como se fosse um arbusto mesmo, ele cresce rasteiro e os frutos ficam em contato com o solo, em contato. A planta de tomate industrial, ela não apresenta crescimento vertical. Tomate industrial é uma planta, é um fruto que você desenvolveu a genética dele para ser processado industrialmente, para suportar todo o período de cultivo, transporte e entregar uma maturação e uma cor com sólidos dentro da indústria. E o tomate in natura, ele é basicamente desenvolvido para um consumo visual, né? Você tem que ter um tomate de aspecto brilhoso, de aspecto que te atrai na banca, na feira, para você poder fazer. Então, são duas culturas que, apesar de ter a mesma descrição botânica, elas são completamente diferentes no que diz respeito ao cultivo agronômico. O tomate industrial, ele é a matéria-prima para a origem de toda a cadeia, os derivados de tomate, né, molho de tomate, extrato de tomate, ketchup, molhos de salada, todos eles têm uma base no tomate. 100% da área cultivada para processamento industrial, ela é previamente contratada entre a indústria e o produtor.
Então, a questão é dimensionada, a indústria não planta mais, ela não demanda o cultivo de uma área maior do que ela pode processar naquela escala de tempo. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de tomate do mundo. E a produção de tomate industrial deve crescer 10% em 2024. Com uma área cultivada de 18 mil hectares, a safra de 2024 pode totalizar quase 2 milhões de toneladas. Haja polpa de tomate. O cultivo de tomate para a produção industrial teve início em Pernambuco, ainda no fim do século XVIII, quando a cultura começava a se estabelecer em solos brasileiros. Mas foi somente nos anos 50 que a produção ganhou fôlego, impulsionando a instalação de diversas indústrias de processamento, especialmente no estado de São Paulo. Nos anos 80, o cultivo de tomate industrial avançou também pelo Nordeste, onde pode ser plantado o ano inteiro, aproveitando as condições climáticas favoráveis da região. Todos os produtos que a gente tem derivados de tomate, molho, toda a parte de ketchup, toda a parte de extratos, a parte de passata, ela origina desse processo industrial, que é a transformação do fruto in natura num produto um pouco mais concentrado, mantendo as características nutricionais e mantendo a qualidade do produto, né? Agregando um pouco mais de segurança, porque você tem a longevidade desse produto em prateleira, diferentemente do tomate, que é altamente perecível, né? Lembrando que esse processo ele é feito sem nenhuma, digamos assim, o processo de concentração do tomate de in natura para pasta, para polpa de tomate, é um processo de evaporação de água sem adição de produtos químicos. Então, a pasta de tomate, ela é o tomate puro concentrado a um teor de 30%, mais ou menos, que garante aí, dentro de um ambiente ascético, graças às tecnologias de embalagem, a longevidade desses produtos para serem fabricados no segundo momento, o extrato, o ketchup, o molho, os molhos de salada, toda a cadeia, barbecue, todos os molhos derivados, todos os produtos derivados do tomate que a gente vê no mercado. O tomate é um velho conhecido de todos os brasileiros e um ingrediente fundamental na culinária. Nas cozinhas italianas, o molho de tomate é coisa séria e por isso nós estamos aqui, na Parla Trattoria, onde vamos conversar com o chefe e descobrir os segredos que garantem um molho perfeito. Bom, o Parla ele existe mais ou menos há 3 anos, né? Aqui no Rio. Hoje composta de outras lojas também, tudo italiano. E hoje o nosso carro-chefe são as massas, né, e brusquetas, levando praticamente nossos tomates, né? Que seria o tomate pelácio, que é um tomate importado, né? Que é praticamente nas massas, que a redução de água dele é bem menor. Temos o tomate cereja, que é feito na brusqueta, né? Que também é outro carro-chefe da casa, que seria o mascarpone, o pão torrado e o tomate cereja, regado no azeite. E temos o nosso molho, né, tradicional da casa, que é o carro-chefe da casa, que é o espaguete da nona, né? Que se usa praticamente a polpa do tomate, sem sementes, sem pele, é onde tem uma redução melhor, o sabor melhor, a acidez é bem mais reduzida. Por isso que a gente tenta sempre seguir essa linha. Hoje, para a gente fazer um bom molho, primeiramente ele tem que estar bem maduro. Porque além da cocção dele for mais fácil, ele derrete mais fácil, ele tira a pele melhor e até a acidez dele é menor, né? Isso faz o que? A textura ficar mais grossa, menos líquido, né? Então, quando você vai puxar o macarrão nela, automaticamente você vê o molho grudando na massa. Então, o macarrão propriamente dito, ele não fica ensopado, ele incorpora no molho. Isso, o tomate é essencial, né? Para ter um bom tomate, para isso acontecer. A gente fala agora de piscicultura porque as exportações de peixes aumentaram algo em torno de 174% neste ano. E o principal destino da produção continua sendo os Estados Unidos. Quem tem mais detalhes sobre esse forte crescimento é o Francisco Medeiros, que é presidente da Associação Peixe BR e já está aqui com a gente. Bom dia, Francisco. Bom dia, Berenice, e a todos que estão aqui nos assistindo. A gente aqui na Peixe BR trata especificamente, nós representamos a Associação Brasileira da Piscicultura,
os produtores de peixe, aqueles que cultivam peixe nas suas fazendas, quem efetivamente cria peixe. E esses números surpreendentes é da piscicultura, é de quem cria peixe no Brasil. E mais de 98% dessas exportações são especificamente de uma espécie, a tilápia, que hoje já representa mais de 65% de tudo que a gente cultiva aqui no Brasil. Quando a gente vê esses números expressivos a cada trimestre aumentando de forma significativa, a gente até pensa que é uma obra do acaso, uma coisa. Não, esse é um trabalho que começou em 2018, quando a Peixe-BR, juntamente com o Ministério da Economia e o apoio do Dr. Manuel da Embrapa Pesca e Agricultura, nós implantamos no Brasil o drawback da tilápia, que é um regime tributário para quem produz para exportar, que desonera de impostos federais toda a cadeia de produção. Então, daí para frente, começa um trabalho também junto aos nossos compradores, para você ter uma ideia. Quando nós começamos esse trabalho, nós exportávamos para 17 países. O ano passado, nós já exportamos para 42, mas aproximadamente 90% das nossas exportações é para o mercado dos Estados Unidos, hoje o maior importador de filé de tilápia do mundo. Esse ano de 2024, para vocês terem ideia, o ano passado nós já tivemos uma exportação muito expressiva com relação ao ano de 2022, mas somente nos primeiros 6 meses de 2024 nós já superamos as exportações do ano de 2023. Quando se fala de crescimento percentual de exportação de um produto agronegócio, esse ano especificamente, a tilápia é campeã. Nós não temos nenhuma outra proteína que esteja crescendo nessa velocidade. Então, lembrando, os primeiros 6 meses nós batemos o ano passado e agora estamos indo para, vamos dizer assim, para quebrar outro recorde. Mas o que mudou efetivamente foi a indústria brasileira, o produtor brasileiro está preparado para esse momento. É um momento em que alguns fornecedores de tilápia para o mercado americano tiveram alguns problemas internos com relação à sanidade e outros fatores, e o Brasil estava preparado para atender. Para você ter uma ideia, nós éramos o 4º maior exportador de filé de tilápia fresco para os Estados Unidos. Esse ano de 2024, nós já somos o 2º, e com certeza no primeiro semestre do ano 2025 já seremos o 1º. Nós tínhamos alguns gargalos também, principalmente na parte de logística, né? Porque a gente exporta filé fresco de avião do passageiro. Para vocês terem uma ideia, do momento que a tilápia sai da água, tira ela da água, em 48 horas ela está no mercado americano. Então, uma logística, assim, que nós não tínhamos observado em outros produtos aqui no Brasil. Os entraves que nós tínhamos, nós também derrubamos. Para se ter uma ideia, uma das dificuldades era exatamente a emissão do certificado sanitário internacional, que é feito pelo MAPA, mas pela sobrecarga do trabalho dos funcionários do MAPA, às vezes a gente perdia voos. Nós conseguimos uma ação junto ao FDA e o MAPA, e hoje está suspensa a exigência do certificado sanitário internacional, o que reduz a papelada e aumenta a nossa competitividade. Agora, no fundo mesmo, isso acontece porque o investidor brasileiro, o produtor brasileiro, a indústria brasileira investiu, se preparou para que nesses momentos de oportunidade pudesse ter competitividade e ir para o mercado americano como nós estamos indo. Estamos já em 2º, procurando a 1ª posição, e quando chegarmos lá, com certeza, vai ser difícil outro país tirar a gente de lá em função das nossas condições de produção e de negócio que nós temos aqui no Brasil. E a dica de ouro de hoje é sobre adubação e nutrição. Olá, amigos, colegas, meus caros produtores. Nós vamos falar hoje, na nossa dica de ouro, sobre a nutrição e a adubação racional das culturas. O Stolt, um grande pesquisador, cientista americano, disse em 1970, não há cultivar, não há variedade milagrosa sem nutrientes. Ou seja, a expressão do potencial dos cultivares, das principais culturas de lavoura, vamos imaginar aqui a soja, o milho, as duas mais importantes do Brasil,
elas apresentam um potencial realmente cada vez maior. E para que esse potencial genético se expresse, um dos fatores mais importantes é a nutrição adequada. Ou seja, a ênfase hoje deve ser a nutrição da planta e não exatamente a adubação do solo. Porque o solo é apenas o meio. O objetivo, a meta, é a cultura. É dar condições para que ela tenha um melhor desenvolvimento, uma maior produção e, consequentemente, maior rentabilidade para o produtor. E aí nós temos um outro aspecto importante. Cultivares que apresentam alto potencial de rendimento são mais exigentes em nutrientes. Ou seja, aqueles cultivares de 20, 30, 40 anos atrás, eles precisavam menos nutrientes do que os cultivares de hoje. No Brasil, a média de soja praticamente duplicou nesses últimos 40 anos. Ou seja, a cultura precisa mais nutrientes para produzir mais. E um outro aspecto importante é que, tanto para o milho quanto para a soja, além de outras culturas, o ciclo diminuiu. Nesse período, o ciclo médio da cultura da soja e do milho, ele praticamente reduziu em 1 mês. O rendimento dobrou e o ciclo é 30 dias menor. O que significa isso? Que a planta precisa absorver mais nutrientes para produzir bem em menos tempo. E isso significa que tem que haver maior eficiência da nutrição, maior eficiência na absorção de nutrientes. Como se resolve isso? Primeiro, aumentando a disponibilidade de nutrientes para a cultura, ou seja, temos que adubar mais. E, de outro lado, aumentar a capacidade de absorção da planta. Os nutrientes são absorvidos pela raiz. Então, muito mais importante hoje do que no passado é desenvolver plantas com um amplo sistema radicular. Porque quanto maior a superfície de raiz em contato com a superfície do solo, maior eficiência de absorção. Agora, quanto é essa adubação racional? Ela deve ser baseada, em primeiro lugar, na necessidade da cultura, que é a quantidade de nutrientes que ela extrai para fazer palha mais grão, mas especialmente repor ao solo aquilo que é exportado, ou seja, aquilo que sai da lavoura na forma de grãos, vai para o exterior, ou vai para a indústria e não volta mais para o solo. A necessidade. Para isso, existem tabelas de vários pesquisadores que mostram, em média, a extração dos nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, os macronutrientes e também os micronutrientes. Em segundo lugar, saber da disponibilidade de nutrientes que tem no solo. A disponibilidade só tem uma maneira, que é fazer análise de solo. Infelizmente, no Brasil, se faz pouca análise de solo. A análise de solo deve ser periódica, temos que fazer um monitoramento periódico. E também complementar com uma análise foliar. Porque a análise de solo, ela me dá, teoricamente, quanto nutriente é disponível. E a análise foliar, feita com com a folha indicadora no estádio correto de cada cultura, ela me diz daquilo que teoricamente estava disponível, quanto efetivamente a planta absorve. Então, a adubação racional é a necessidade da cultura menos a disponibilidade no solo, vezes um fator de eficiência. Fator de eficiência que varia conforme o nutriente, varia conforme o fertilizante utilizado. Então, temos que levar isso em consideração. Com isso, nós temos atendido a necessidade da cultura para que ela possa expressar o seu potencial genético, consequentemente aumentando a produtividade e aumentando de forma racional e equilibrada também a rentabilidade para o produtor.
E a gente faz uma pausa, breve intervalo comercial e na volta a gente fala sobre as eleições americanas. Como a vitória de Donald Trump pode influenciar no agronegócio brasileiro? Não saia daí, é um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e nos Estados Unidos, Donald Trump saiu vencedor das eleições presidenciais. E a grande dúvida ou perspectiva é de como fica o agro brasileiro diante dessa mudança no comando da presidência americana. Assunto para o nosso especialista Ariel Warian. Na verdade, você tem uma grande gama de eleitores que estão ali no espaço ali do espaço americano, que são produtores ou rurais ou são grandes produtores de commodities. E isso vai ter um impacto muito sensível no caso brasileiro. Por quê? Porque por causa das questões climáticas, você começa a ter quebras de safra constantes nos Estados Unidos, seja basicamente do milho ou na soja. E isso vai gerar impacto, seja porque os produtores demandarão mais medidas protecionistas, ou seja, para proteger o mercado americano, seja porque eles vão exigir também uma maior fiscalização, uma maior exigência de requisitos para os produtores brasileiros. Então, isso parece ser algo que invariavelmente vai afetar o produtor brasileiro. Historicamente, e aqui a gente tem que observar que, historicamente, você tinha os republicanos menos protecionistas e os democratas mais protecionistas. Entretanto, desde a primeira eleição do Donald Trump, o que a gente vem observando é que os dois partidos vêm adotando medidas protecionistas, independentemente da matriz ideológica ou matriz partidária. Tem um outro fator que também iniciou-se no governo Trump, mas que foi reforçado pelo governo Biden, que é o quê? Uma desarticulação dos mecanismos de comércio internacional. Por exemplo, o Brasil ele teve uma grande vitória no caso dos produtores de laranja. Não sei se você se lembra, alguns anos atrás, o Brasil teve uma vitória muito grande na Organização Internacional do Comércio. Só que os Estados Unidos, para evitar eventuais derrotas em outros casos, ele acabou criando um vácuo nessa organização. Como que ele fez isso? Não indicando os membros que seriam, no caso, indicados por eles. Então, você criou um vácuo e você tirou um mecanismo que os produtores brasileiros poderiam ter para questionar as medidas protecionistas americanas. O Donald Trump colocou como um grande inimigo comercial, na verdade não só o Donald Trump, o Partido Republicano como um todo, coloca como grande adversário comercial e de hegemonia no comércio internacional a China. E aí eles tomaram medidas e a China, em retaliação, acabou colocando essas questões, privilegiando o produtor brasileiro. Entretanto, o que pode acontecer é que, neste contexto de desregulamentação grande e de aspectos de reduzir o custo para o produtor americano, pode ser que a soja americana, ou o milho americano, ou os commodities em geral, seja muito mais barata do que a brasileira. Não é o caso hoje, mas isso pode acontecer no futuro. E isso pode ser um problema porque ninguém rasga dinheiro. Você pode ter questões de geopolítica envolvida, mas ninguém rasga dinheiro. Se os commodities americanos estiverem muito mais baratas do que as brasileiras, isso pode ser um problema. E a delegação da AproSoja de Mato Grosso esteve em uma missão internacional na China para participar da maior feira de importação do país, realizada em Xangai.
O presidente da instituição, Lucas Costa Beber, aproveitou para fazer um balanço das agendas que a comitiva cumpriu por lá. Na última semana estivemos fazendo aqui na China visita em vários estados, iniciando primeiramente por Pequim, depois nós fomos para Harbin, agora estamos em Qingdao e vamos nos dirigir a Xangai. Conversamos com o governo de todas as províncias que passamos e também dos principais municípios, fizemos visitas de portos. O principal objetivo foi fazer uma agenda proativa da sustentabilidade já promovida aos projetos feitos pelos produtores de Mato Grosso, já que o mercado mundial está cada vez mais exigente e nós já praticamos a sustentabilidade, temos vários projetos, não só de promoção da ProSoja, como também de execução de sustentabilidade de nossos produtores. Uma importante oportunidade para nos aproximar ainda mais desse mercado, desmistificar muitos números e dados e também aproximar para entender um pouco melhor qual que é a demanda chinesa e qual que é a prospecção de aumento não só por soja e milho, mas também de outros alimentos produzidos pelos produtores de soja do Mato Grosso. Muito bem, hora de fazer mais um giro de notícias. As exportações brasileiras de carne bovina fresca, refrigerada e congelada registraram novos recordes em volume e receita. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, SECEX, o total exportado de carne bovina alcançou 270,3 mil toneladas ao longo dos 22 dias úteis de outubro de 2024. Na comparação anual, houve um aumento expressivo de 45,27%, já que em outubro do ano passado foram embarcadas 186,1 mil toneladas em 21 dias úteis. Conforme a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, ABIEC, os maiores compradores de carne bovina brasileira em 2024 foram a China, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, Hong Kong e Chile. E a produção de soja tem apresentado um crescimento constante em países do Mercosul, que hoje correspondem por 56% do fornecimento global dessa commodity. De acordo com o informativo mensal Celeris, a expectativa para a safra 2024-2025 é que o bloco exporte cerca de 121,7 milhões de toneladas, representando 67% das exportações globais de soja. Esse cenário de expansão é impulsionado tanto pelo Brasil, que deve incorporar 855 mil hectares à área cultivada, quanto pela Argentina, onde a desvalorização da moeda local incentiva o plantio, com um aumento de 400 mil hectares. No Brasil, apesar da queda nos preços, a área destinada ao cultivo de soja deve atingir o recorde de 47 milhões de hectares, com uma produção estimada de 170,1 milhões de toneladas. Na Argentina, a previsão é de uma colheita de 52,6 milhões de toneladas, favorecida pela ampliação da área plantada e pelo câmbio desvalorizado, que melhora a rentabilidade dos produtores. E o volume de cana-de-açúcar processado pelas usinas do Norte e Nordeste na safra 2024-2025 segue em ritmo de crescimento, totalizando 21,7 milhões de toneladas até a primeira quinzena de outubro. O aumento foi de 1,8% em relação ao mesmo período da safra anterior, quando o volume acumulado de cana processada somava 21,3 milhões de toneladas. Dados da Nova Bio, que reúne 35 usinas em 11 estados, apontam que a produção de açúcar e etanol hidratado também se manteve em alta, com cerca de 30% da safra atual já concluída. O estoque físico de etanol, somando-se 153,4 milhões de litros de anidro e 246,8 milhões de litros de hidratado, atingiu 400,2 milhões de litros em 15 de outubro, representando um aumento de 15,8% frente aos 345,6 milhões da safra passada.
uma nova frente fria chega ao Brasil, alterando o clima em diversas regiões e trazendo instabilidade. Com o aumento da umidade, a previsão é de temporais intensos, acompanhados de rajadas de vento e possível queda de granizo em áreas do sul e do sudeste. O cenário também inclui chuvas no norte e na região do Mato Piba. O destaque é para o leste de São Paulo, onde as chuvas fortes podem acumular mais de 150 milímetros nos próximos dias. Esse volume expressivo preocupa especialmente os agricultores, uma vez que a precipitação intensa pode prejudicar os trabalhos no campo e aumentar os riscos de alagamento e deslizamentos. Em Manaus, a previsão de tempo instável, com pancadas de chuva e temporais até sexta-feira. As temperaturas na capital amazonense variam entre 24 e 33 graus. E já que nós acabamos de mostrar as condições do tempo aí para os próximos dias, é importante lembrar que, num passado recente, o estado do Rio Grande do Sul foi castigado por fortes enchentes. No entanto, muitos produtores permanecem no prejuízo e alguns até sem condições de se reerguer na atividade, como explica o deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul. Nós precisamos de linhas de crédito factíveis, positivas, com juros factíveis, com juros capazes de reerguer o setor primário gaúcho. O que está acontecendo é algumas linhas de crédito pequenas, que não está atendendo todo mundo, com juro de mercado, né? Estamos buscando também aquilo que nós chamamos de securitização das dívidas dos produtores rurais, né? Jogando para frente, considerando a situação de caso fortuito e força maior que aconteceu, considerando as secas, 3 secas, as maiores dos últimos 50 anos, e uma cheia, uma enchente que destruiu 3/4 do estado, atingindo o setor primário muito duramente. Então, considerando esse cenário extraordinário, queremos que essa securitização venha para que seja postergadas as parcelas vincendas dos financiamentos feitos em outras safras, em outros períodos, para que os produtores rurais gaúchos tenham possibilidade, inclusive, de fazer a nova safra. Na terça-feira teve uma reunião no Ministério da Fazenda, mas a reunião foi para dizer que jogaram a reunião para a semana que vem. Nós não temos tempo a perder, estamos aí já praticamente fechando o ano, mês de outubro, e precisamos de medidas efetivas, né? Medidas que tenham capacidade de salvar os produtores rurais do Rio Grande do Sul, de todos os tamanhos, pequenos, médios e grandes, que já estão no 4º ano consecutivo enfrentando problemas, são problemas gravíssimos, e que, se o governo federal não ajudar, se não houver linhas de créditos potentes, linhas de créditos que tenham capacidade de fazer com que essa crise seja superada, nós, infelizmente, entraremos numa espiral negativo que pode ter repercussão, pode não, melhor, terá repercussão em todo o país. O Rio Grande do Sul é a 4ª economia do Brasil. Se o Rio Grande do Sul for ir mal, se o Rio Grande do Sul não for bem, o Brasil inteiro estará sujeito a uma quebradeira gigante. Vamos fazer então mais um intervalo comercial e na volta tem informações importantes para o pecuarista. Mudanças em algumas regras. Por isso, fique aí, é rapidinho e em instantes a gente volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, nesta semana eu conversei com o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui do Distrito Federal. E se engana quem acha que por aqui o assunto que domina é só política, viu? O agronegócio tem sido um importante aliado no crescimento econômico da região.
Bom, mês de novembro entrando, é hora de fazer aquele balanço, né, Antônio, das ações, das políticas que foram colocadas em prática neste ano de 2024. Qual é o saldo que fica aqui para a região do Distrito Federal? Esse ano, a agronomia aqui do Distrito Federal, o agro e a agronomia, foi um ano bastante bom. Um ano que propiciou várias ações, inclusive dando visibilidade à nossa entidade, à nossa instituição, a Associação de Engenheiros Agrícolas do Distrito Federal, completou 57 anos e deu a oportunidade da gente movimentar a parte da agronomia no tema que a gente chama de agronomia de resultados, que é sair um pouco mais da burocracia, do corporativismo da profissão e trazer resultados, oportunidades para o profissional, em tese engenheiro agrônomo, mas para os profissionais das ciências agrárias, aqueles que trazem a prerrogativa das atribuições de trabalhar dentro do sistema do agro. Então, para nós foi bastante produtivo, porque tivemos ações de mobilização, estivemos no início do ano, em março, compondo um pool de homenagens ao nosso saudoso engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, no Senado Federal, pela passagem dos 50 anos que ele tomou posse como ministro da Agricultura. Então, para nós da agronomia, do agro, é um marco você ter um engenheiro agrônomo como ministro da Agricultura e abrir o mercado nacional para essa atividade econômica a ser praticada nos confins do interior do Brasil. Então, assim, a gente deixou de ser um país importador de alimentos na década de 70 e passou a ser um grande exportador, considerado hoje celeiro do mundo, alimentando mais de 1 bilhão de pessoas. Aí tivemos passagem pela Agro Brasília, em maio, final de maio, onde, em parceria com a Secretaria de Agricultura aqui do Distrito Federal e parceria também com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, oportunizamos um Hackathon Agro. Foram 11 equipes que disputaram entre si com soluções bastante interessantes para o agro. Eu achei super interessante esse concurso, né? Claro, a premiação é muito válida, mas o que vem depois, né? Como o senhor disse, a questão das contratações, eu vi lá que teve uma dupla, 2 irmãos, que falaram eles trouxeram uma solução na prática, só para vocês entenderem, quem está em casa, para o descarte do coco, não é isso? Isso. E nós temos um grande problema aqui no Distrito Federal, Brasília, porque Brasília é um grande consumidor de coco. Se a gente considerar Brasília, o Distrito Federal, como uma cidade, talvez seja, tirando as cidades litorâneas, quem mais consuma coco no país. E aí o grande problema é, para onde vai esse coco? Porque se você joga no aterro sanitário, devido à característica de volume e densidade do coco, ele vai ocupar muito espaço. Então aí você enterrar coco aqui no Distrito Federal é proibido no aterro. Então ele se torna um grande gerador, tem que ser dado fim. E a turma, os 2 irmãos, o Cristiano e o Fabiano, eles tiveram uma grande sacada, eles tiraram o 2º lugar lá no prêmio do Hackathon Agro, de transformar esse coco, retirar esse coco que está lá sendo vendido, sendo consumido aqui em Brasília, ele retira todo o coco de Brasília e transforma em mucilagem, em fibras, e essas fibras, elas já estão entrando na nossa rota da fruticultura, porque o nosso carro-chefe é o mirtilo, e o mirtilo, para ter uma vida produtiva, ele ter uma produção econômica, ele tem que ser levado em vasos, ele tem que ser plantado em vasos, e precisa de um material inerte. E aí entra perfeitamente a fibra do coco, onde hoje estamos pesquisando aí, tratando se é a fibra do coco com a casca do arroz e outros elementos para poder diminuir o custo para o produtor rural. Mas os meninos aí tiveram uma grande sacada
eles já estão, a gente tem acompanhado muito de perto, através da associação e também pela Secretaria da Agricultura, a gente tem acompanhado eles muito de perto, e eles já montaram a cooperativa atualmente, e essa cooperativa já está consumindo em torno de 20 toneladas de coco por semana. Então imagine que essa casca de coco, 20 toneladas, já está tendo uma serventia dentro da própria expansão da fruticultura aqui no Distrito Federal. Então é formação de riqueza, é formação de alimento, abastecimento e uma garantia de emprego dentro de uma economia circular. Nós buscamos aí entrar nessa oportunidade de negócio de treinar, habilitar os engenheiros agrônomos aqui do Distrito Federal para esse negócio das frutas vermelhas. Então, como é que o agrônomo funciona dentro da fruticultura? Ele pode ser o profissional especializado em solos, em irrigação, em conservação dos frutos, em tratamento pós-colheita, até na negociação você pode ter o agrônomo especializado ali no mercado consumidor, no mercado atacadista, na rastreabilidade do alimento. E aí, nesse momento, estamos buscando aí parcerias com o Senar, DF. O Senar tem sido um grande parceiro, a Mútua tem sido um parceiraço, porque eles estão abrindo portas para que a gente consiga trazer profissionais para dar esses cursos especiais para os nossos engenheiros agrônomos e até produtores, porque o intuito é começar a formar riqueza no campo aqui, em Brasília e na rede. E então o contratante, ele precisa saber a qualidade do treinamento do contratado, porque senão de que adianta você ter aquele profissional especializado, mas se o produtor não dá valor. Então a gente está também abrindo cursos para os produtores rurais, para entenderem que para potencializar o negócio precisa ter um profissional capacitado. E aí a associação tem tido uma grande estratégia e inteligência dentro do negócio buscando esses resultados. E a gente traz agora uma reportagem especial que destaca o protagonismo das mulheres. Atualmente, são quase 11 milhões envolvidas diretamente no agronegócio, desde a lida direta nas propriedades rurais até posições de gestão e liderança em empresas do setor. Aqui em Nova Piratã, juntamente com o José, a gente vai fazer a coleta de solo. Eu acredito que a gente tem uma capacidade de visão holística, de visão sistêmica, sabe? Que você consegue ver as inter-relações, que a gente consegue ter algumas características importantes para a sociedade do século XXI. É um dom, é algo que eu sempre pensei, nunca me imaginei fazendo algo diferente disso. Vanessa, Ana Carolina e Lilian. Elas não se conhecem, moram em regiões distintas, possuem histórias peculiares, mas têm algo em comum. Seus caminhos se cruzam justamente por aquilo que as movem, a paixão pelo campo. Ana Carolina Zimmermann é produtora rural na cidade de Formosa, em Goiás. Formada em engenharia de produção, a jovem não imaginava que a vocação para administrar e até mesmo começar uma fazenda do zero falaria mais alto. Após ver o exemplo do pai, que investiu no setor de insumos agrícolas, Carolina decidiu manter o legado na família e expandir. Confesso que eu nunca me enxerguei como produtora rural, nunca me enxerguei como uma pessoa que fosse ter uma atividade no campo. Tanto é que eu me formei na cidade, eu sempre tive muita coisa com a cidade, até que depois de algum tempo trabalhando com máquinas agrícolas, eu sou engenheira de produção formada, tive a oportunidade de trabalhar com máquinas agrícolas e mais recentemente, nos últimos 3 anos e meio, a gente pôde começar uma fazenda do zero, que é uma fazenda que já pertence aos meus avós, que nós compramos com pequena família, para tocar. Então, eu tive que aprender do zero, ser produtora rural. Lógico que eu tinha a experiência de dentro de casa, mas me vi num outro cenário, tendo uma vida diferente. E hoje em dia, eu estou junto dentro da JLS, da Charrua, então estou respirando agro em tudo quanto é lugar, estou respirando campo em tudo quanto é lugar.
mas com muito carinho, mesmo não tendo sido minha formação inicial. E nesse universo do agro, o que não faltam são boas histórias. Em Minas Gerais, Lilian Matimoto é médica veterinária e ocupa um dos principais cargos de liderança na Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Uberaba é uma referência em melhoramento genético, principalmente na pecuária bovina. Sempre tem 10 pessoas, geralmente eu sou a única mulher. E não me intimido, né? Não me intimido em nenhuma forma, né? Não me intimido no momento de me posicionar, não me intimido porque eu nunca tive problema com desrespeito, né? Pelo fato de ser mulher, felizmente eu nunca tive esse tipo de situação. Então hoje para mim já é uma normalidade. Algo que é um convívio, é alguma situação tão rotineira para mim, já é o normal. Mas tem aumentado, isso é legal, que tem aumentado, cada vez mais a gente vê mulheres aí, isso me deixa muito feliz. E as mulheres vêm ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento. Em Mato Grosso, o maior estado produtor agrícola, a engenheira agrônoma Vanessa Macedo viaja por toda a região, prestando consultoria para produtores nas principais fazendas. Atualmente é menos, sabe? A gente vê que o preconceito é bem menos, tanto nós como agrônomas, mas também as produtoras, elas são muito mais envolvidas na área, sabe? Tem bastante produtoras unidas, Nova Mutum também tem as damas da terra que se destacam, mas no passado sim, até foi um exemplo, eu posso citar a questão de contratação, sabe? Preferência para o lado masculino, mas agora o cenário mudou, né? Eu acho que isso é muito importante e válido para nós, né? E por falar em concorrência, como trabalhar num ambiente tradicionalmente masculino? Será que em pleno século XXI ainda existe preconceito? Eu sinto que tem um preconceito velado, sabe? Como se a gente, um viés que a gente sempre tem que se provar mais vezes como mulher. Então, por exemplo, uma vez a gente chamou um pessoal para dar capacitação na fazenda. E eu desci, o instrutor chegou até atrasado. Eu falei, tudo bom, muito prazer, seja bem-vindo, etc. Ele mal me cumprimentou e se dirigiu ao gerente e falou assim, quem que é o dono da fazenda? Quem que é o proprietário? Ele falou assim, é ela. Então, assim, tem sempre... E além de ser uma mulher jovem, né? Então, você tem que estar sempre com uma postura impecável, com posicionamento impecável, tem que ser dura, mas se você for dura demais, vão falar que você não é feminino o suficiente. Se você for carinhosa, vão falar que você é meiga, que você não tem posicionamento. Então, você nunca tá no padrão adequado. Se você falar palavrão, você não tá falando a língua adequada, mas se for um rapaz que estiver falando, tá tudo bem. Então, a impressão que eu tenho é que você tá sempre sendo vigiada, sempre tendo que adotar uma postura, uma conduta. Ainda assim, eu sei, de novo, como eu disse, né, dos meus privilégios e fico muito feliz. Espero servir de inspiração para outras mulheres, outras meninas, de que elas podem estar onde elas quiserem, com a carreira que elas quiserem. Eu ainda passo, né? Mas tudo bem. Eu acredito que tudo bem no sentido assim, não é algo que me intimidou e não vai me intimidar. Na verdade, isso é algo que me motiva até por outras mulheres, para dar voz a outras mulheres. Sabe, que a gente vê são pessoas extremamente capacitadas, que muitas vezes não pela igualdade, eu respeito, né, mas não é o meu discurso a igualdade, é o meu discurso, no que eu acredito é equidade, né, porque é onde, independente do seu gênero, você tenha a oportunidade de demonstrar o seu potencial. Potencial que faz a diferença quando temos mulheres no agro. Hoje estamos aqui em Brasnorte, no Mato Grosso. Vamos fazer a aplicação do Microstation. A gente está regulando o implemento. Não permita que as pessoas determinem quem você vai ser. Não permita que as pessoas coloquem limites aos seus sonhos, né? Porque eu acredito que nós, quem determinamos que nós seremos. Me apaixona a capacidade que o setor tem de transformar as coisas. Então, transformar as pessoas, de transformar a sociedade. Hora de ficar atualizado sobre as principais feiras agropecuárias que movimentam o país na nossa agenda de eventos.
Nos dias 13 e 14 de novembro, acontece a VET Agrotech no Pará. Com o tema A Importância do Médico Veterinário e a Saúde Única, o evento traz as tendências mais recentes da medicina veterinária. E o curso Pragas, Doenças e Plantas Invasoras em Pastagens acontece nos dias 12 e 13 de novembro, na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O evento tem como objetivo atender a uma demanda de mercado sobre mais informações a respeito dos problemas fitossanitários que afetam as pastagens, como cigarrinhas das pastagens, formigas cortadeiras, gafanhotos, entre outras pragas. E nos dias 15 e 16 de novembro, acontece a Mega Horse, no Parque do Peão, em Barretos, São Paulo. O evento, que inclui prova de 3 tambores, abre espaço para diversas categorias de participantes, desde mirim e iniciantes até os peões mais experientes. Muito bem, o programa Fator Agro vai ficando por aqui, mas domingo que vem estamos de volta trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Lembrando que se você quiser assistir essas e outras reportagens inéditas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro. E siga também a nossa página no Instagram para não perder nenhuma de nossas atualizações. Boa semana e domingo que vem a gente se vê.